Seu Nelson Pereira chegou ao banco e disse: "Preciso falar com o gerente, é urgente." Fizeram ele esperar 90 minutos. Erro de R$1 milhão. Mas naquele momento exato, quando Ricardo Monteiro olhou de lado para o idoso à sua frente e soltou aquelas palavras frias como gelo, ninguém naquela agência bancária podia imaginar que aquele envelope amassado que o velho apertava contra o peito continha algo que mudaria tudo para sempre. Seu Nelson, com seus 71 anos carregados nos ombros, sua camisa bege manchada pelo tempo e aquela barba grisalha despenteada, parecia apenas mais um dos esquecidos pela vida. Mas o que aconteceria nas próximas 2 horas não apenas deixaria todos de boca aberta, como também lembraria ao gerente mais arrogante daquele banco que desprezar alguém pela aparência pode se transformar no erro mais caro de toda uma vida. O banco reluzia como uma caixa de cristal e mármore polido. As luzes brancas do teto ricocheteavam contra o piso espelhado. Havia fila em todos os caixas e guichês. Executivos com maletas de couro revisavam seus celulares a todo momento. Mulheres elegantes de salto alto assinavam documentos importantes. O ar-condicionado zumbia baixinho, mantendo o ambiente gelado. Tudo cheirava a dinheiro novo e ambição silenciosa que preenchia cada centímetro daquele espaço. E no meio desse cenário perfeito e impecável, seu Nelson caminhava devagar, com passos curtos e extremamente cuidadosos, como se cada movimento lhe custasse um esforço imenso. Sua respiração era pausada e pesada, suas mãos tremiam levemente sem controle. Ele carregava aquele envelope amarelo como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo inteiro. Aproximou-se do balcão principal com dificuldade. Paula Lopes, a funcionária de blusa azul clara e cabelo preso em um coque perfeito, o viu chegando. Seus olhos se encontraram por um segundo apenas. Ela notou imediatamente o cansaço profundo estampado em seu rosto marcado. Notou as rugas fundas ao redor dos olhos, que contavam histórias de sofrimento. Notou a tristeza pesada que ele carregava, como um peso invisível sobre os ombros curvados. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa ou oferecer ajuda, Ricardo Monteiro apareceu vindo de sua sala envidraçada. Traje azul marinho impecável sem uma única ruga. Gravata vermelha perfeitamente ajustada. Relógio caro e brilhante no pulso. Cabelo penteado para trás com gel fixador. Caminhava como se fosse o dono absoluto do lugar, como se cada passo seu valesse mais que as vidas inteiras de todos aqueles que esperavam sua atenção. Seu Nelson levantou o olhar cansado. Seus olhos úmidos se cruzaram com os do gerente arrogante. "Preciso falar com o gerente, é urgente, por favor." Sua voz saiu suave e trêmula, carregada de respeito e humildade. Ricardo nem sequer o olhou diretamente nos olhos, levantou o pulso e checou seu relógio de luxo com um gesto óbvio de irritação e fastídio. "Estou no meu horário de almoço, volto em 1h30. Disse isso sem levantar a vista do relógio, sem demonstrar uma única gota de empatia, como se aquele homem simplesmente não existisse para ele. Paula sentiu um nó apertado subir pela garganta. Suas mãos se apertaram nervosas contra a borda do balcão. Quis dizer algo, quis protestar, mas ficou calada, engolindo as palavras. E seu Nelson, reunindo toda a dignidade que ainda lhe restava na alma, acenou devagar com a cabeça, virou-se lentamente e caminhou em direção às cadeiras da área de espera. Sentou-se com dificuldade e simplesmente esperou em silêncio. Mas o que Ricardo Monteiro acabava de fazer não era apenas um desrespeito comum, era o início de um erro catastrófico que lhe custaria R$1 milhão. Seu Nelson sentou-se numa daquelas cadeiras de plástico duro e desconfortável, perto da entrada principal. O ar-condicionado gelado batia direto em suas costas doloridas. Sentiu frio intenso, mas não se moveu dali. Abraçou o envelope contra o peito e fechou os olhos por um longo momento. Respirou fundo, tentando controlar a emoção. Sua mente viajou para longe, para outro tempo, para outra vida que já não existia mais. Enquanto isso, Ricardo saiu do banco com passo firme e confiante. Subiu em seu carro importado prateado, ligou o motor com um ronco potente, colocou música alta nas caixas de som e foi almoçar tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, como se aquele idoso não existisse, como se sua urgência não tivesse a menor importância no mundo. Nem sequer pensou 2 vezes no assunto. Lá dentro da agência, Paula não conseguia se concentrar em absolutamente nada.
Atendia clientes de forma automática e mecânica. Sorria forçadamente, processava depósitos sem pensar, carimbava papéis com movimentos repetitivos. Mas sua mente estava completamente focada naquele homem sentado lá no fundo da agência. Olhava-o de soslaio a cada poucos minutos com preocupação crescente. Ele não havia se movido nem um centímetro. Não tinha tirado o celular do bolso, não havia conversado com ninguém ao seu redor. Apenas esperava com uma paciência que doía de se observar, que partia o coração de quem realmente prestava atenção. Ao lado da porta de vidro, Tobias Ferreira, o segurança de 52 anos, também havia notado a presença do idoso. Tobias levava 20 anos trabalhando naquele banco específico. Havia presenciado de tudo ao longo dessas 2 décadas. Gente desesperada implorando por empréstimos, gente furiosa gritando com gerentes, gente que suplicava de joelhos, gente que ameaçava processos judiciais. Mas algo em seu Nelson era completamente diferente de tudo que já tinha visto. Havia uma quietude profunda nele, uma dignidade silenciosa e inabalável que simplesmente não podia ser ignorada por quem tinha sensibilidade. Tobias aproximou-se devagar e cuidadosamente. Suas botas pretas de trabalho faziam ruído contra o piso brilhante a cada passo. Levava uma caneca de café fumegante na mão calosa. Parou-se em frente ao idoso com respeito. Seu Nelson levantou a vista lentamente. Seus olhos cansados e vermelhos encontraram os do segurança com surpresa. "Aceita um café, senhor? Está fazendo frio aqui dentro com esse ar-condicionado." A voz de Tobias era grave e profunda, mas extremamente amável e sincera. Seu Nelson piscou várias vezes, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo, como se levasse tanto tempo sendo completamente invisível que um gesto simples de bondade o pegasse totalmente de surpresa e o emocionasse profundamente. "Eu não quero causar incômodo, moço." "Não há incômodo nenhum, senhor. Tenho mais café na garrafa térmica. Pode aceitar que vai lhe fazer bem." Tobias estendeu a caneca com firmeza. Seu Nelson recebeu-a com as 2 mãos trêmulas. Sentiu o calor atravessando a cerâmica, subindo pelos dedos gelados, preenchendo algo vazio e frio que havia dentro de seu peito há tanto tempo. "Obrigado. Muito obrigado mesmo." Sua voz se quebrou ligeiramente na última palavra, mas ele sorriu uma pequena e verdadeira expressão de gratidão genuína. Tobias acenou respeitosamente e voltou para seu posto ao lado da porta. Não fazia ideia de que aquele gesto simples, aquela caneca de café quente, valeria muito mais do que jamais poderia imaginar em toda a sua vida. Os minutos se arrastavam como pedras pesadas sendo empurradas morro acima. Meia hora se passou, depois 45 minutos intermináveis, depois 1 hora completa. As pessoas entravam e saíam da agência em fluxo constante. Absolutamente ninguém mais prestava atenção em seu Nelson sentado ali. Era como se fosse um fantasma transparente, ocupando aquela cadeira no canto. Mas ele permanecia firme naquele lugar, aguardando pacientemente sem reclamar uma única vez. Em outra área do banco, perto das mesas dos assessores financeiros, uma mulher jovem chamada Irene Costa revisava alguns documentos importantes. Tinha 28 anos, cabelo castanho curto na altura dos ombros, óculos delicados de armação fina. Era eficiente e rápida em seu trabalho, mas também era muito observadora e atenta aos detalhes. Tinha visto exatamente como Ricardo havia tratado o idoso e aquilo não lhe agradou absolutamente nada, deixou-a profundamente incomodada. Irene aproximou-se de Paula quando houve um breve momento de calmaria entre atendimentos. "Viu o que o Monteiro fez com aquele senhor?" Paula suspirou fundo e baixou a voz para um sussurro. "Vi sim. Me deu vergonha alheia. Aquele homem está esperando há mais de 1 hora e ninguém vai atendê-lo. O Ricardo disse que quando voltasse ia me mandar atender como se estivesse fazendo um grande favor." Irene balançou a cabeça negativamente com desaprovação e apertou os lábios com raiva contida. "Esse homem é um problema sério. Sempre foi assim. Trata as pessoas como se fossem apenas números numa planilha, como se não tivessem coração ou sentimentos." Paula concordou em silêncio, mas não disse mais nada sobre o assunto. Tinha medo das consequências. Ricardo era o gerente. Tinha poder real, tinha conexões importantes na empresa e ela precisava desesperadamente daquele emprego para sustentar sua família.
Do lado de fora do banco, Ricardo terminava seu almoço tranquilamente sem pressa alguma. Comeu num restaurante caro do centro, pediu vinho importado, checou as redes sociais no celular, riu alto com um colega de outra agência, conversou sobre investimentos lucrativos, sobre propriedades que pretendia comprar, sobre sua próxima viagem internacional de férias. Nem uma única vez pensou em seu Nelson esperando. Nem uma única vez sentiu o menor sinal de remorso ou culpa pelo que havia feito. Quando finalmente resolveu voltar, já haviam se passado exatos 90 minutos. 90 minutos de espera humilhante. 90 minutos de indiferença cruel. 90 minutos que acabariam custando tudo o que ele tinha de mais importante. Ricardo entrou no banco com as mãos nos bolsilhos da calça cara, andando com arrogância. Caminhou direto em direção à sua sala, sem olhar para os lados. Nem sequer lançou um olhar na direção onde seu Nelson estava sentado esperando. Simplesmente estralou os dedos em direção a Paula Lopes com um gesto imperioso. "Atende aquele senhor ali o que ele precisar. Eu tenho reunião em 10 minutos. E desapareceu dentro de sua sala de vidro, fechando a porta atrás de si. Paula sentiu uma mistura intensa de raiva e pena ao mesmo tempo, mas se levantou da cadeira, alisou sua blusa azul, respirou fundo enchendo os pulmões e caminhou em direção a seu Nelson com um sorriso genuíno e caloroso no rosto. Seu Nelson, que havia esperado todo aquele tempo sem se queixar uma única vez, levantou a cabeça lentamente. Seus olhos brilhavam, não de fúria ou ressentimento acumulado, apenas de um cansaço profundo e de uma esperança frágil que ainda não tinha se apagado completamente dentro dele. "Senhor, me desculpe pela espera. Em que posso ajudá-lo hoje?" A voz de Paula era suave e cálida, completamente cheia de respeito verdadeiro. Seu Nelson levantou-se devagar da cadeira. As pernas tremiam visivelmente sob seu peso. Agarrou o envelope com força renovada. "Preciso fazer um depósito. E depois preciso abrir várias contas. É muito importante. Muito importante mesmo." Paula acenou positivamente. Não fez perguntas invasivas. Não julgou pela aparência. Simplesmente o conduziu até sua mesa de trabalho. Ofereceu-lhe uma cadeira confortável. Serviu-lhe um copo de água gelada e sentou-se diante dele com toda sua atenção completamente focada naquele homem que todos os outros haviam ignorado e desprezado. Seu Nelson colocou o envelope amarelo amassado sobre a mesa com cuidado. Abriu-o com mãos trêmulas e nervosas. Tirou de dentro um cheque dobrado e colocou-o na frente de Paula com reverência. Ela olhou para o papel e literalmente perdeu o ar dos pulmões. O cheque era de R$1 milhão. 1 milhão inteiro. Seus olhos se arregalaram enormes de choque. Sua boca se entreabriu involuntariamente. Olhou para seu Nelson, depois para o cheque novamente, depois outra vez para o rosto do idoso sem conseguir processar a informação. Isso é real, senhor." Sua voz saiu como um sussurro incrédulo e trêmulo. Seu Nelson acenou devagar com a cabeça. Uma lágrima solitária rolou pela sua bochecha enrugada e caiu sobre a mesa. "Sim, é real. E a senhora foi a única pessoa aqui que me tratou como se eu importasse, como se eu fosse um ser humano." O silêncio entre eles foi tão profundo e carregado de emoção que o resto do banco inteiro desapareceu completamente. Só existiam eles dois naquele momento. E aquele cheque. E aquela verdade absolutamente devastadora. O que ninguém ali sabia ainda era que seu Nelson acabava de vender sua empresa familiar de transportes depois de 50 anos inteiros de trabalho árduo e sacrifício. 50 anos de madrugadas geladas, de noites sem dormir trabalhando, de renúncias e dedicação total. E agora tinha aquele dinheiro nas mãos e uma decisão importante para tomar. Mas Ricardo Monteiro, trancado em sua sala de vidro respondendo e-mails sem importância, não fazia a menor ideia do que acabava de perder. Não tinha ideia de que seu desprezo cruel lhe havia custado a comissão mais gorda de toda a sua carreira e que o que viria a seguir o perseguiria para sempre, porque seu Nelson não ia apenas depositar aquele dinheiro, ia fazer algo mais, algo que absolutamente ninguém esperava. Paula engoliu em seco com dificuldade. Suas mãos tremeram sobre o teclado do computador. Olhou o cheque mais uma vez para ter certeza absoluta de que não estava sonhando ou delirando. R$1 milhão ali, real. Assinado, válido e pronto para ser depositado. "Senhor, eu preciso verificar isso no sistema. É um valor muito alto e precisa de confirmações. Mas, por favor,
Não se preocupe. Vou processar tudo corretamente para o senhor. Sua voz saía entrecortada pela emoção, nervosa e ao mesmo tempo profissional. Seu Nelson sorriu levemente, aquele sorriso triste de quem viveu tempo demais e perdeu pessoas demais. Fique tranquila, moça. Já esperei 90 minutos, posso esperar mais um pouquinho. Havia algo em seu tom de voz, algo entre o perdão genuíno e a ironia sutil. Paula captou perfeitamente a mensagem e sentiu um peso enorme se instalar em seu peito. Ela começou a digitar os dados no sistema. Seus dedos voavam nervosos sobre as teclas. O sistema demorava, carregava lentamente, verificava informações em bancos de dados. Enquanto isso, de dentro de sua sala envidraçada, Ricardo levantou os olhos distraidamente e viu Paula conversando com o idoso de longe. Nem sequer lhe deu importância. Voltou imediatamente para sua tela de computador, para seus números frios, para seu mundo egoísta onde pessoas como seu Nelson simplesmente não existiam e não mereciam atenção. Mas do outro lado do banco, perto das mesas dos consultores financeiros, Irene Costa havia observado tudo desde seu posto. Viu quando Paula tirou o cheque do envelope, percebeu sua reação de choque total e soube imediatamente que algo muito grande estava acontecendo ali. Levantou-se rapidamente da cadeira, caminhou devagar tentando não chamar atenção, aproximou-se por trás de Paula e quando finalmente viu o valor exibido na tela do computador, quase soltou um grito de surpresa. Paula olhou-a de canto de olho e fez um sinal discreto, pedindo silêncio absoluto. Irene acenou entendendo, mas seu coração batia descompassado como um tambor de guerra. R$1 milhão. E Ricardo havia deixado passar. Havia desprezado. Havia feito aquele homem esperar como se não fosse absolutamente ninguém. O sistema finalmente confirmou a validade completa do cheque após vários minutos de verificação. Tudo estava perfeitamente em ordem. Paula respirou profundamente aliviada. Senhor Pereira, o cheque é válido e está tudo certo. Vou processar o depósito agora mesmo. O senhor deseja abrir a conta em seu nome? Seu Nelson negou devagar com a cabeça balançando de um lado para o outro. Não, quero abrir 3 contas diferentes. Uma para minha filha, uma para meu neto e uma para mim. Divida o dinheiro como eu vou lhe indicar agora. Paula acenou prontamente e tomou nota cuidadosa de absolutamente tudo. Nomes completos, valores específicos, detalhes importantes. Cada palavra que seu Nelson pronunciava era extremamente clara e precisa. Aquele homem sabia exatamente o que estava fazendo e como queria fazer. Enquanto processava todas as informações no sistema, seu Nelson falou novamente. Desta vez sua voz era mais baixa, mais íntima e carregada de emoção. Sabe, moça, trabalhei 50 anos da minha vida numa empresa de transporte. Comecei com um único caminhão velho, apenas um. Comprei ele usado e quebrado. Consertava tudo sozinho com minhas próprias mãos, dormia na cabine do caminhão, comia pão com manteiga e café preto, mas nunca me rendi, nunca desisti. Paula parou de digitar completamente e o olhou com atenção total. Seus olhos ficaram imediatamente úmidos. Com o tempo, a empresa cresceu. Contratei gente boa, homens trabalhadores como eu, homens que precisavam de uma oportunidade de vida, e juntos construímos algo importante, algo grande e sólido. Na semana passada vendi tudo porque meu corpo não aguenta mais, porque minhas forças acabaram. Mas tenho esse dinheiro agora e quero usar ele direito. Quero que minha família esteja segura e protegida. Sua voz se quebrou completamente ao final da frase. Paula teve que morder o lábio inferior com força para não começar a chorar ali mesmo na frente dele. O senhor construiu algo lindo, senhor. Algo que vale infinitamente mais do que qualquer quantidade de dinheiro. Seu Nelson sorriu desta vez de forma mais ampla e verdadeira. Obrigado, moça. Obrigado por me tratar com respeito, por me enxergar como pessoa. Isso não tem preço nenhum no mundo. Paula terminou de inserir todos os dados no sistema, imprimiu os documentos necessários e colocou-os organizados na frente de seu Nelson. Ele assinou cada papel um por um, com mão trêmula, mas extremamente decidida e firme na intenção. Quando tudo finalmente estava concluído e pronto, Paula estendeu a mão por cima da mesa. Seu Nelson a apertou com uma firmeza surpreendente para sua idade. E naquele momento preciso algo mudou no ar ao redor deles. Algo invisível, mas extremamente poderoso e transformador. Moça Paula, a senhora me atendeu quando absolutamente ninguém mais quis fazer isso.
Me tratou como um ser humano de verdade. E isso, neste mundo, é algo muito raro, extremamente raro. Seu Nelson enfiou a mão dentro de seu paletó velho e surrado, tirou de lá outro envelope menor e mais discreto, colocou-o sobre a mesa de trabalho. Isso aqui é para a senhora, não abra agora. Abra só quando eu já tiver ido embora. Paula piscou várias vezes, completamente confusa. Senhor, eu não posso aceitar isso. Sim, pode. E vai aceitar, porque a senhora merece. Porque a senhora tem algo que muita gente aqui perdeu há muito tempo. A senhora tem coração de verdade. Seu Nelson levantou-se devagar da cadeira com esforço. Paula também se levantou rapidamente. Ele estendeu a mão mais uma vez, desta vez apertando por mais tempo, com mais gratidão profunda. Depois virou-se lentamente e começou a caminhar em direção à saída. Mas antes de atravessar a porta de vidro, parou e olhou na direção onde estava Tobias, o segurança que lhe havia oferecido café, o homem que o havia enxergado quando todos os outros o ignoraram completamente. Seu Nelson dirigiu-se até ele com passos lentos. Tobias se endireitou imediatamente, mostrando respeito. Senhor Ferreira, o senhor não me conhece pessoalmente, mas eu vou me lembrar do senhor para sempre. O senhor me deu café quando eu estava com frio. O senhor falou comigo quando todos me ignoravam. Isso vale ouro puro. Seu Nelson tirou outro envelope de dentro do paletó e estendeu-o para Tobias com as duas mãos. Isso é para o senhor, para sua família, para seus filhos. Use bem. Tobias franziu a testa completamente confuso e pegou o envelope sem entender nada. Senhor, eu só dei um café simples, não precisa fazer isso. Sim, preciso fazer. Porque um café não é apenas um café. É dignidade humana, é respeito, e isso não tem preço que pague. Seu Nelson deu um tapinha carinhoso no ombro do segurança e finalmente saiu do banco. Tobias ficou parado ali segurando o envelope nas mãos, sem conseguir dizer uma palavra sequer. Quando abriu o envelope com mãos trêmulas, quase desmaiou ali mesmo. Dentro havia 100 mil reais em cheque. 100 mil reais por uma caneca de café, por um gesto humano simples. Seus olhos encheram de lágrimas instantaneamente. Suas mãos tremiam descontroladas. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Paula, sentada em sua mesa de trabalho, abriu o envelope que seu Nelson havia deixado para ela. Dentro havia um cheque de R$1 milhão, para ela sozinha. Tapou a boca com as duas mãos em choque absoluto. As lágrimas começaram a rolar incontroláveis pelo rosto. Não conseguia respirar direito. Não conseguia pensar com clareza. R$1 milhão porque tratou alguém com respeito, porque enxergou um ser humano, porque foi humana quando mais importava. Irene correu até ela e a abraçou com força. Ambas choraram juntas, sem se importar com quem estava vendo. Mas dentro de sua sala envidraçada, Ricardo Monteiro continuava em seu mundinho particular, completamente alheio e ignorante ao que havia acabado de acontecer. Não sabia que aquele idoso que desprezou era milionário. Não sabia que sua arrogância lhe havia custado tudo, porque no mundo de seu Nelson Pereira, dignidade não tinha preço e bondade sempre era recompensada de alguma forma. Mas a história não terminava ali de jeito nenhum. O que viria depois abalaria aquele banco até seus alicerces mais profundos, e Ricardo Monteiro teria que enfrentar as consequências devastadoras de seu desprezo. Paula não conseguia parar de tremer por vários minutos. O cheque continuava em suas mãos geladas. R$1 milhão. Toda sua vida inteira havia trabalhado duro sem parar, estudado à noite depois do expediente, sacrificado finais de semana com a família, economizado cada centavo que ganhava. E agora, num único instante mágico, tudo havia mudado completamente. Por fazer o que era certo, por tratar alguém com a dignidade básica que todo ser humano merece. Irene a abraçava apertado. Choravam juntas, emocionadas, mas sabiam que precisavam manter a compostura. Estavam no banco, havia clientes observando, havia câmeras de segurança gravando, havia olhos curiosos por todos os lados. Paula guardou o cheque em sua bolsa, com mãos ainda trêmulas. Respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar. Limpou as lágrimas do rosto e tentou desesperadamente voltar à normalidade do trabalho. Mas nada jamais voltaria a ser normal depois daquilo que acabara de acontecer. Tobias, parado na entrada do banco, também lutava internamente para se manter firme e profissional. R$100 mil. Ele ganhava apenas o suficiente para manter sua família com muita dificuldade. Sua esposa limpava casas de outras pessoas,
Suas 2 filhas estudavam com bolsas de estudo que mal cobriam os custos e agora tinha isso nas mãos. Isso que mudaria absolutamente tudo, que daria a eles um respiro, uma oportunidade real, um futuro possível. Guardou o envelope no bolso interno de seu uniforme com cuidado, fechou os olhos por um momento e agradeceu mentalmente a Deus e à vida. A esse idoso desconhecido que o havia enxergado quando ninguém mais prestava atenção em sua existência. Mas dentro de sua sala de vidro, Ricardo Monteiro não sabia de absolutamente nada. Continuava tranquilamente revisando e-mails corporativos, respondendo mensagens sem importância, planejando sua próxima reunião administrativa. Em sua mente, havia feito exatamente o que deveria. Havia estabelecido limites claros. Havia mostrado autoridade e poder. Aquele idoso não era importante. Apenas mais um cliente qualquer, mais um número, mais uma interrupção inconveniente em seu dia. Até que seu telefone corporativo tocou alto, quebrando o silêncio. Era Rodrigo Silva, o diretor regional do banco, seu chefe direto, o homem que controlava ascensões, bônus milionários e demissões sumárias. Monteiro, precisa vir à minha sala agora mesmo. A voz era completamente seca, cortante como lâmina, sem deixar nenhum espaço para questionamentos ou desculpas. Ricardo franziu o senho confuso e olhou seu relógio de pulso caro. Eram 3 horas da tarde. Não tinha nenhuma reunião agendada com Silva em sua agenda digital. Mas quando o diretor regional chamava, não havia opção a não ser obedecer imediatamente. Claro, senhor, vou para aí agora. Desligou o telefone, ajustou a gravata no pescoço, pegou seu paletó do encosto da cadeira e saiu de sua sala com passo confiante e despreocupado. Pensou que talvez fosse para receber elogios, para discutir algum projeto novo e lucrativo, talvez até uma promoção há tanto esperada. Afinal de contas, ele era eficiente, cumpria todas as metas estabelecidas, gerava números positivos para a agência. Caminhou pelo corredor do 2º andar, chegou à porta imponente da sala de Rodrigo e bateu 3 vezes. Entre. Ricardo entrou, e a sala era realmente ampla e elegante. Móveis de madeira escura importada, poltronas de couro legítimo, uma vista panorâmica impressionante da cidade. Rodrigo estava sentado atrás de sua enorme mesa de trabalho. Não sorria nem um pouco. Sente-se, Monteiro. Ricardo obedeceu prontamente, mas sentiu algo estranho pesando no ambiente, algo tenso e ameaçador que não conseguia identificar com precisão. Rodrigo recostou-se em sua cadeira de couro, entrelaçou os dedos calmamente e olhou fixamente para Ricardo com uma intensidade incômoda. Há 2 horas, um homem chamado Nelson Pereira veio a esta agência. Trazia consigo um cheque de R$1 milhão. Queria falar diretamente com você, pessoalmente com você. Ricardo piscou tentando processar a informação e fazer conexões. R$1 milhão, aquele idoso, aquele velho de roupas surradas que estava na sala de espera. Exatamente esse senhor idoso. Sabe o que você fez, Monteiro? Ricardo sentiu um nó apertado se formar em seu estômago. Eu estava no meu horário de almoço. Pedi que ele esperasse. Você pediu que ele esperasse 90 minutos completos. 90. E quando finalmente voltou, nem sequer o atendeu pessoalmente. Mandou a Paula fazer o trabalho. Rodrigo falava devagar. Cada palavra era como uma punhalada certeira e dolorosa. Esse homem depositou R$1 milhão neste banco, abriu 3 contas diferentes e, além de tudo isso, deu R$1 milhão para a Paula por tê-lo tratado com respeito e R$100 mil para o Tobias, o segurança, por ter lhe oferecido uma caneca de café. O mundo inteiro de Ricardo parou de girar naquele instante. Sua respiração ficou presa na garganta. Sua mente lutava desesperadamente para processar o que acabava de ouvir. R$1 milhão, R$1 milhão. O idoso que ele ignorou completamente, que desprezou, que humilhou com sua indiferença. Não, não pode ser verdade. Oh, sim, pode ser, e é absolutamente verdade. Sabe quanto você teria ganhado em comissão por administrar essa conta milionária? Sabe quanto dinheiro você acabou de perder por causa da sua arrogância insuportável? Ricardo não conseguia falar. Sua garganta estava completamente fechada. Mas isso não é nem de longe o pior, Monteiro. O pior é que o senhor Nelson Pereira ligou diretamente para a gerência geral do banco. Contou detalhadamente o que aconteceu, como você o tratou, como o fez esperar como se fosse lixo. E agora toda a cadeia de comando sabe. Todos sabem que perdemos um cliente milionário
porque você o julgou pelas roupas velhas que usava. Rodrigo inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Seu olhar era puro gelo cortante. Há consequências para isso, Monteiro. Consequências muito graves. Ricardo sentiu o pânico subindo violento pelo peito. Sua carreira inteira, sua reputação construída, tudo desmoronando diante de seus olhos. Senhor Silva, eu não sabia, não tinha como saber. Ele não parecia ser. Não parecia o quê? Importante? Digno da sua atenção? Essa é exatamente a atitude que não queremos em nosso banco. Rodrigo levantou-se da cadeira e caminhou até a janela enorme. Olhou para a cidade lá embaixo. Você trabalha aqui há 6 anos, fechou algumas contas boas, tem números razoáveis, mas também tem muitas reclamações. Muitas mesmo. De clientes que dizem que você os trata mal, que é arrogante, que só atende quem veste roupas caras e tem aparência de rico. Sempre defendi essas reclamações como exageros, mas hoje não posso mais fazer isso. Virou-se e olhou Ricardo diretamente nos olhos com frieza absoluta. Você está suspenso sem receber salário por 2 semanas. Enquanto isso, vamos revisar seu caso completamente e decidir se você continua ou não neste banco. O golpe foi absolutamente brutal. Ricardo sentiu como se tivessem arrancado o chão debaixo de seus pés. Não, por favor, senhor. Preciso deste emprego. Tenho família para sustentar. Tenho dívidas. Não pode fazer isso comigo. Sim, posso e estou fazendo neste exato momento. Vá para casa. Pense profundamente no que fez e reze para que a gerência geral seja mais compassiva do que eu estou sendo agora. Ricardo levantou-se com as pernas bambas que mal o sustentavam. Saiu daquela sala sem conseguir dizer mais nada. Caminhou pelo corredor como um zumbi em transe. Desceu as escadas mecânicas. Atravessou o salão principal do banco. Todos olhavam para ele. Já sabiam de tudo. A notícia havia se espalhado como fogo em mato seco. Paula viu-o passar e seus olhos se encontraram por um único segundo carregado de significado. Ela não disse absolutamente nada, mas em seu olhar havia algo. Não era triunfo mesquinho, não era satisfação pela queda dele, era pura e simples pena. Pena genuína. Ricardo saiu do banco cambaleando. O sol quente bateu forte em seu rosto. O ar abafado o envolveu, mas ele sentia frio intenso por dentro, um frio que vinha da alma. Subiu em seu carro importado, fechou a porta com força e ficou ali completamente imóvel, olhando para o nada absoluto. Havia perdido tudo por 90 minutos de arrogância desmedida, por julgar alguém pela aparência externa, por acreditar que sabia quem importava e quem não importava neste mundo. E enquanto ele afundava cada vez mais em sua própria miséria e desespero, em algum lugar tranquilo da cidade, seu Nelson Pereira caminhava calmamente pelas ruas, com a consciência absolutamente limpa, com o coração leve e em paz, sabendo que havia feito o que era certo, que havia recompensado a bondade genuína, que havia ensinado uma lição que jamais seria esquecida, porque o dinheiro vai e vem como as marés, mas a dignidade e o respeito são eternos e não têm preço. 3 dias inteiros depois, Ricardo Monteiro continuava trancado em sua casa. Não havia conseguido dormir direito nenhuma noite. Não tinha apetite para comer coisa alguma, apenas andava de um lado para o outro, na sala repassando obsessivamente cada detalhe, cada palavra dita, cada gesto feito, cada segundo daqueles 90 minutos malditos que lhe custaram tudo. Sua esposa Mariana o observava preocupada da cozinha, assustada com o estado dele. Ricardo mal falava com ela. Apenas murmurava coisas incompreensíveis para si mesmo sobre um idoso, sobre R$1 milhão, sobre um erro que não podia ser desfeito de jeito nenhum. Enquanto isso, no banco, tudo havia mudado radicalmente. A história de seu Nelson tinha se espalhado como pólvora por todas as agências da rede. Todos comentavam sobre aquilo, os funcionários, os clientes, até pessoas de outras instituições financeiras. Paula Lopes havia se tornado uma verdadeira lenda viva. A mulher que tratou bem um idoso humilde e recebeu R$1 milhão como recompensa. Mas ela não andava se gabando disso, não contava vantagem para ninguém, não ostentava. Na verdade, continuava trabalhando normalmente, atendendo clientes com o mesmo sorriso de sempre, processando documentos, sendo exatamente a mesma pessoa humana que sempre foi. Por dentro, porém, tudo era completamente diferente. Havia quitado todas as dívidas acumuladas de sua mãe doente.
Havia guardado dinheiro suficiente para pagar a faculdade do irmão mais novo. Havia investido o restante pensando no futuro. E todas as noites, antes de dormir, agradecia de joelhos ao lado da cama. Agradecia por ter sido humana quando mais importava. Tobias Ferreira também havia mudado. Ou melhor, sua vida havia mudado completamente. Com aqueles 100 mil reais, tinha finalmente pago a cirurgia urgente que sua esposa precisava há 2 anos, mas nunca tinham condições de fazer. Comprou uniformes escolares novos e materiais para suas 2 filhas. Consertou o telhado de sua casa simples que gotejava toda vez que chovia forte. E todas as manhãs, quando vestia seu uniforme de segurança, fazia isso com um orgulho renovado. Porque agora sabia com certeza absoluta que o que fazia tinha valor real, que um gesto simples de bondade podia literalmente mudar vidas inteiras. No 4º dia de suspensão, Ricardo recebeu uma ligação que fez seu coração disparar. Era Rodrigo Silva novamente. Monteiro, venha ao banco amanhã às 9 da manhã. Precisamos conversar. A chamada durou exatos 10 segundos. Nada mais que isso. Ricardo não conseguiu pregar o olho a noite inteira. Ficou acordado encarando o teto escuro do quarto, imaginando o pior cenário possível, preparando-se mentalmente para o inevitável. Na manhã seguinte, chegou ao banco bem cedo. Estacionou seu carro, caminhou devagar em direção à entrada de vidro. Tobias estava ali no seu posto, como sempre. Seus olhos se encontraram brevemente. Tobias acenou de leve com a cabeça, sem rancor, sem triunfalismo barato, apenas com respeito silencioso e maduro. Ricardo subiu para o 2º andar com as pernas pesadas, bateu na porta de Rodrigo. Entre. Abriu a porta, e desta vez Rodrigo não estava sozinho na sala. Havia outra pessoa, uma mulher de aproximadamente 60 anos, trajando terno cinza impecável, cabelo grisalho curto, expressão séria e penetrante. Era Beatriz Almeida, a diretora de recursos humanos de toda a região. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem perigosamente. Sente-se, Monteiro. Sentou-se devagar na cadeira. O silêncio na sala era pesado, quase insuportável, sufocante. Beatriz foi a primeira a falar. Sua voz era firme e profissional, mas não cruel ou vingativa. Revisamos completamente o seu caso, conversamos com diversas testemunhas, com vários funcionários, com clientes anteriores e chegamos a uma conclusão final. Ricardo engoliu seco, apertou os punhos com força sobre as pernas. O que você fez com o Sr. Nelson Pereira foi absolutamente inaceitável. Não existe justificativa possível, mas também analisamos todo o seu histórico profissional e, embora você tenha muitas reclamações documentadas, também tem resultados concretos. Fechou contas importantes, bateu metas consistentemente, cumpriu objetivos. Você é competente tecnicamente no que faz, mas é terrível na forma como trata as pessoas. Fez uma pausa, deixando as palavras pesadas caírem no ar denso. Por isso decidimos lhe dar uma última oportunidade. Apenas uma. Você vai retornar ao seu cargo, mas sob condições bem específicas. Vai fazer um curso intensivo de atendimento ao cliente e relações humanas. Vai trabalhar diretamente com a Paula Lopes durante 3 meses para aprender com ela. E terá avaliações mensais rigorosas do seu comportamento. Se houver uma única reclamação formal a mais, apenas uma, você está demitido imediatamente. Entendido? Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Uma oportunidade, uma última chance real. Sim, senhora. Entendido perfeitamente. Obrigado. Muito obrigado. Sua voz saía quebrada, misturando alívio imenso com vergonha profunda. Não agradeça a nós, Monteiro. Agradeça a Paula. Foi ela quem intercedeu pessoalmente por você. Disse que todos merecem uma segunda chance, que acredita genuinamente na capacidade das pessoas mudarem. Então, se você ainda está aqui, é exclusivamente graças a ela. Ricardo sentiu um soco violento no peito. Paula, a funcionária que ele mal notava antes, a mulher que considerava inferior em sua escala mental, ela havia falado por ele. Ela o havia salvado do desemprego. Saiu daquela sala com a cabeça baixa de vergonha, desceu as escadas e foi direto até a mesa de Paula. Ela estava atendendo um cliente comum. Ricardo esperou respeitosamente ao lado. Quando ela terminou o atendimento, olhou para ele, sem medo algum, sem ódio, apenas com aquela calma característica que sempre teve. Paula, preciso falar com você, por favor. Ela acenou concordando, levantou-se e caminharam juntos até uma área mais reservada e silenciosa.
Me disseram que você falou por mim, que pediu para me darem outra oportunidade. Por quê? Depois de tudo que eu fiz, depois da forma como sempre te tratei. Ela suspirou fundo. Porque o seu Nelson me ensinou algo fundamental, Ricardo. Ele me ensinou que todas as pessoas têm valor, que todos merecem ser vistos, ser respeitados. E isso inclui você também. Você cometeu um erro muito grande e grave, mas você não é só esse erro. Você pode mudar, pode ser uma pessoa melhor, e eu acredito sinceramente nisso. Ricardo sentiu as lágrimas quentes brotando e subindo, mas desta vez não tentou segurá-las. Deixou que caíssem livremente pelo rosto. Obrigado, de coração, muito obrigado. Paula deu um tapinha amigável em seu ombro. Mostre que valeu a pena acreditar em você. Prove para o mundo que as pessoas podem realmente mudar para melhor. Ricardo acenou com a cabeça repetidamente. Pela primeira vez em muitos anos, realmente acenou com sinceridade verdadeira. Os meses seguintes foram completamente diferentes de tudo que Ricardo havia vivido. Ele mudou, não de forma mágica ou instantânea, mas gradualmente, consistentemente, dia após dia. Começou a cumprimentar todos os funcionários pelo nome, a olhar as pessoas nos olhos quando conversava, a escutar de verdade o que tinham a dizer, a perguntar sobre suas vidas, suas famílias, seus problemas, a se importar genuinamente com cada pessoa que entrava por aquela porta, independentemente de como estivessem vestidas, independentemente de quanto dinheiro trouxessem consigo. E então, 6 meses completos depois daquele dia fatídico, um homem entrou no banco. Usava roupas muito simples e surradas, um boné velho desbotado, mãos extremamente calejadas pelo trabalho pesado. Pediu para falar com o gerente. Ricardo o viu chegando. Respirou fundo, enchendo os pulmões, caminhou até ele com passos decididos e estendeu a mão com respeito genuíno. Bom dia, senhor. Meu nome é Ricardo Monteiro. Sou o gerente. Em que posso ajudá-lo hoje? O homem piscou várias vezes, completamente surpreso. Ninguém costumava tratá-lo daquela maneira. Absolutamente ninguém. E enquanto Ricardo o atendia com todo respeito, com paciência infinita, com dignidade verdadeira, algo dentro dele finalmente sarou. Algo que estava profundamente quebrado há muito tempo foi remendado e curado. Porque seu Nelson Pereira não havia apenas mudado a vida de Paula e Tobias naquele dia memorável. Também havia transformado a vida de Ricardo de forma irreversível. Havia lhe dado a lição mais cara e simultaneamente mais valiosa de toda a sua existência. Que as roupas jamais definem a pessoa que está dentro delas, que o respeito não tem preço que possa ser calculado e que um único momento de bondade genuína pode valer infinitamente mais do que todo o dinheiro do mundo inteiro. Se você chegou até este ponto final da história, é porque realmente valoriza narrativas que tocam a alma e transformam perspectivas. Essa história nos lembra que cada pessoa que cruzamos em nosso caminho merece ser tratada com dignidade, independentemente de sua aparência externa ou condição social. Reflita sobre quantas vezes você pode ter julgado alguém precipitadamente. Pense em como o mundo seria radicalmente diferente se todos nós fizéssemos pausas para realmente enxergar o ser humano que está diante de nós. O respeito custa R$0, mas seu valor é absolutamente incalculável e eterno.